Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o tio André. E para quem me conhece, eu também sou o tio André. E sou eu que vou contar uma história muito legal para vocês hoje. Mas antes da gente contar a nossa história, a gente vai cantar, combinado? Fui lá buscar o violão e já voltei. Eu não vou conseguir fazer todos os gestos, mas eu quero que vocês cantem bem alto, bem forte, façam todos os gestos. A letra vai estar aqui do meu lado e cantem para Jesus. Não é para mim, não é para você, não é para o seu papai, nem para sua mamãe. É tudo para Jesus. Então vamos cantar da melhor forma que a gente consegue. Combinado? A primeira música é Pare. Vamos lá? Eu vou contar o que Cristo fez por mim. Pare. Eu vou contar o que Cristo fez por mim. Ele me salvou, Ele me deu perdão. Agora vive meu coração. Pare. Eu vou contar o que Cristo fez por mim. De novo? Pare. Eu vou contar o que Cristo fez por mim. Pare. Eu vou contar o que Cristo fez por mim. Ele me salvou, Ele me deu perdão. Agora vive meu coração. Pare. Eu vou contar o que Cristo fez por mim. Gostaram? A próxima música é uma música que você vai ter que com certeza ficar de pé para cantar, porque a gente vai cantar a alegria. Lembra dessa música? E para cantar ela bem bonita, a gente precisa pular, a gente precisa levantar a mãozinha. Então você vai fazer isso aí em casa. Então sai da sua cadeira, dá aquela espreguiçada, beleza? E vamos cantar para Jesus. Saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Eu fui pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a nova chave, a minha salvação. Com Ele me ama, mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Muito bom, gente! E aí, gente? Vocês estão preparados para a história de hoje? Então vamos abaixar a nossa cabeça, porque a gente vai falar com Deus, a gente vai falar com o Papai do Céu e vai pedir para Ele fazer a gente entender toda a história. Combinado? Então vamos falar com Deus. Eu falo e vocês repetem. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia. Abençoa a nossa história
e nos ajude a entendê-la. Em nome de Jesus, amém. Muito bom, gente. Então eu vou começar com uma história, combinado? Essas duas pessoas que estão aparecendo aqui na sua tela são a Jane e o Daniel. E a Jane e o Daniel são irmãos, mas tem um problema. A Jane e o Daniel têm brigado muito. E a discussão tem sido mais ou menos assim. Daniel, você sumiu com a minha bola de novo. Não sumi, não. Você que sumiu com o meu livro de matemática. Eu, Jane, sumi com o seu livro de matemática? Eu não preciso daquele livro estúpido. Ah, é, Jane? Então fique, pois, sabendo que além de parar de te emprestar o livro, eu vou parar de te ajudar com a sua lição. Eu não preciso da sua ajuda é super ruim, igual o seu livro. E fique, pois, sabendo, Daniel, que eu não vou mais te emprestar o meu celular. Mas, Jane, você disse que ia me emprestar. Você prometeu que ia me emprestar para ir na casa do Juca jogar. O problema é seu. Quem quebra as promessas aqui é você, Daniel, não sou eu. E a briga deles era mais ou menos assim. Triste, não é? E sabe o que estava acontecendo com eles? Eles tinham ressentimento. Essa palavra que está aparecendo aqui. O que é isso? O que é ressentimento, tio André? Ressentimento, gente, é guardar no nosso coração uma mágoa, uma tristeza, um ódio. É guardar no coração um sentimento ruim por alguém quando essa pessoa faz alguma coisa que a gente não gostou. Então, é ficar triste, é ficar bravo com o papai e com a mamãe quando eles dizem que iam fazer alguma coisa e não fazem. É ficar triste, ficar de mal com um amigo quando ele fala alguma coisa que a gente não gostaria de ouvir. É quando alguém é grosso com a gente e a gente fica muito bravo com essa pessoa. Tá? Isso é ressentimento, é guardar um rancor, é guardar uma mágoa aqui no nosso peito, no nosso coração. E era isso que estava acontecendo com eles. Eles estavam guardando mágoa de um livro que sumiu, de uma bola que desapareceu, de um celular que não estava mais sendo emprestado. Eles estavam guardando rancor, eles estavam ressentidos. E aí, gente, quando a gente pensa numa história dessa, eu lembro de uma história que está lá, sabe aonde? Na Bíblia. Essa história está escrita no livro de Mateus e no livro de Lucas, combinado? E olha só o que acontece nessa história. Pedro pergunta para Jesus a seguinte coisa. Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu próximo? 7 vezes? Então se ele fizer 7 vezes alguma besteira, eu tenho que perdoar. E na 8ª eu não preciso mais perdoar. É isso mesmo? E Jesus vira para ele e diz assim, Pedro, não só 7 vezes. Você deve perdoar o seu irmão, você deve perdoar o seu próximo 70 vezes 7. Quanto é 70 vezes 7? Essa multiplicação aqui dá 490. É muita coisa. Jesus está falando que ao invés de perdoar só 7 vezes, a gente deve perdoar 490 vezes. Mas Jesus não estava sendo literal. Jesus não estava dizendo que depois de 490 não precisava mais perdoar. Jesus estava falando que não existe limite para o perdão. A gente deve perdoar as pessoas toda vez. A gente não deve guardar um ressentimento, uma mágoa, um rancor no nosso coração. Certo? E Jesus ilustra isso com uma parábola. É uma ilustração, é uma história que não aconteceu de verdade, mas que Jesus usava para explicar uma determinada situação. E olha só o que dizia essa parábola. Existia um servo, existia uma pessoa que devia muito dinheiro para um rei. Muito dinheiro. Então imagina que daria para comprar vários carros, várias casas, vários brinquedos, videogames, televisões, notebooks, tablets, tudo que você imagina. Só que esse homem não tinha dinheiro para pagar o rei. E o rei mandou chamá-lo e disse assim, olha, você não tem pagado a sua dívida e por isso eu vou vender você, a sua mulher, o seu filho como escravo. E vou vender todas as suas propriedades, tudo que você tem vai ser meu.
E o homem disse: Senhor, rei, eu não tenho nada. Eu imploro misericórdia, perdoa minha dívida. Eu não tenho como pagar essa dívida. E sabe o que o rei fez? Muito misericordioso e perdoador que era, o rei disse: a sua dívida está perdoada. Pode ir embora, você não me deve mais nada. Imagina que legal ter uma dívida gigante perdoada. Foi o que aconteceu com essa pessoa, com esse servo. O que acontece é que nessa história existe um segundo servo. Então existe o rei, um servo e um segundo servo, é uma terceira pessoa. E esse segundo servo devia um pouquinho de dinheiro para o primeiro servo. Aquele servo que tinha sido perdoado pelo rei, lembra? E aí, o que a gente pensa que ia acontecer? Poxa vida, esse primeiro servo que foi perdoado, o que ele tinha que fazer? Perdoar aquele que devia um pouquinho de dinheiro para ele. Sabe o que ele fez? Ele não perdoou. Ele mandou chamar aquele segundo servo e falou: você não tem pago a minha dívida, e é por causa disso que eu vou te prender até que você pague. E esse segundo servo foi preso. Gente, estranho, não é? A pessoa que tinha sido perdoada de uma dívida gigante não foi capaz de perdoar uma dívida pequenininha. Triste, não é? Sabe por que isso aconteceu? Sabe por que esse primeiro servo não foi capaz de perdoar? Porque ele tinha em seu coração ressentimento. Ele tinha guardado no seu coração uma mágoa, um sentimento muito ruim com relação àquela pessoa que devia a ele um pouquinho de dinheiro. Da mesma forma como a Jane e o Dani, né? E olha só o que acontece. O que Jesus fala sobre isso? A gente tem que se esforçar para perdoar o nosso irmão. A gente tem que se esforçar para perdoar o nosso amiguinho, o nosso pai, o nosso tio, o nosso avô, a nossa avó. Sabe por quê? Porque Jesus perdoou os nossos pecados. Então a dívida que a gente tinha com Deus era muito grande, porque os nossos pecados são muitos, a gente peca muito, nós somos pecadores. A nossa dívida era gigante e Jesus pagou a nossa dívida. Jesus morreu no nosso lugar e morreu pelos nossos pecados. Ele pagou toda a dívida que a gente tinha e agora a gente pode ter comunhão com Deus. E agora eu pergunto para você, responde aí em casa, hein? Se Jesus perdoou essa dívida gigante que a gente tinha com Ele por causa do nosso pecado, a gente tem que perdoar ou não tem que perdoar aqueles que têm uma falha pequenininha que está incomodando o nosso coração? A gente deve perdoar essas pessoas. E sabe quem que vai nos ajudar a perdoar essas pessoas? É Deus. Então toda vez que a gente estiver chateado com alguma coisa, triste com alguma coisa, ressentido com alguma coisa, alguma mágoa, algum ódio no nosso coração, a gente tem que orar e falar com Deus o seguinte: a gente tem que orar e pedir para Deus para que Ele nos ajude a perdoar o próximo, que Ele nos ajude a perdoar o nosso irmão, assim como Ele perdoou o nosso pecado. Combinado? Então sempre lembra disso. Toda vez que você estiver triste, magoado, ressentido com alguém, porque se alguém te fez alguma coisa ruim, lembra que Jesus Cristo, lá naquela cruz, morreu pelos seus pecados. Ele morreu pela sua dívida, tá bom? Então, se Ele fez isso por você, perdoe também os seus irmãos. Combinado? Depois de um certo tempo, essa mesma história que eu contei para vocês chegou também aos ouvidos do Daniel, irmão da Jane. E o Daniel ficou muito comovido com essa história. E ele pensou: poxa vida, eu tenho tratado a minha irmã tão mal. E até nessa época de quarentena a gente tem se dado tão mal. A gente só tem brigado, a gente fica em casa o dia inteiro e mesmo assim a gente não para de brigar por coisa boba e eu não consigo perdoar a minha irmã. Ele ajoelhou na cama dele e ele orou:
Senhor, me ajuda a perdoar a minha irmã. Obrigado, porque o Senhor já me perdoou lá na cruz. O Senhor perdoou os meus pecados. Assim como o Senhor perdoou os meus pecados, eu quero que o Senhor me ajude a perdoar as coisas erradas que minha irmã tem me feito. E ajude a ela para que ela também perdoe as coisas erradas que eu tenho feito para ela. Em nome de Jesus, amém. E ele foi falar com a Jane, e ele contou essa história que eu contei para vocês agora. E ela concordou com ele que não era bom que eles guardassem ressentimentos. Sabe o que aconteceu? E tem acontecido, porque eles estão em quarentena lá na casa deles. Eles têm se esforçado para se perdoar. Eles têm se esforçado para brincarem juntos e não ficarem muito chateados e não ficarem bravos quando alguém fizesse alguma coisa que eles não queriam que acontecesse. Então, a partir daquele momento, toda vez que o Daniel perdia alguma bola da Jane, ou a Jane perdia um livro do Daniel, ou perdia qualquer outra coisa, ou quebrava alguma coisa, eles pediam desculpa um para o outro, eles se abraçavam e eles se perdoavam, porque da mesma forma como Jesus nos perdoou, nós devemos perdoar os nossos irmãos. E hoje o tio André vai ensinar um versículo muito legal para vocês, que está lá na nossa Bíblia, lá no livro de Efésios, capítulo 4, e é o versículo 32. O tio vai ler uma vez, e depois vocês leem junto comigo, combinado? Vai aparecer aqui na tela. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos um para com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Vamos ler junto, gente? Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Combinado, gente? Guardem esse versículo no coração, guardem esse versículo na cabeça e estejam sempre prontos a perdoar o seu irmão, a sua irmã, a sua mãe, o seu pai, principalmente porque Jesus já perdoou os seus pecados, tá bom? Vamos cantar antes da gente ir embora? A última música que a gente vai cantar hoje, ela tá lá em 1 João 4, 7 e 8. A gente vai cantar esses dois versículos, porque esses dois versículos falam sobre o amor de Deus. Assim como Deus nos ama, nós devemos amar os outros. Combinado? A gente tem que amar os nossos irmãos. Não esquece de bater palma na hora. Eu não tenho como bater palma, então eu vou bater assim, ó. Combinado? Então vamos lá. Amados, vamos amar uns aos outros. Amar uns aos outros. Amor vem de Deus. Todo que ama é nascido de Deus. E conhece a Deus. Se não amas, não conheces a Deus, pois Deus é amor. Deus é amor. Amados, vamos amar uns aos outros. 1 4, 7 e 8. Amados, vamos amar uns aos outros. Amar uns aos outros. O amor vem de Deus. Todo que ama é nascido de Deus. E conhece a Deus. Se não amas, não conheces a Deus, pois Deus é amor. Deus é amor. Amados, vamos amar uns aos outros. 1 João 4, 7 e 8. Muito bom, gente. E antes da gente ir embora, uma última vez, a gente vai orar. Combinado? Então vamos lá. Eu oro e vocês repetem. Senhor Deus, muito obrigado por essa história. Nos ajude a perdoar, assim como o Senhor perdoou os nossos pecados. Te agradecemos porque o Senhor morreu em nosso lugar. Nos ajude
a perdoar como o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Muito bom, gente. Espero que vocês tenham gostado muito da história da Jenny e do Daniel. E olha só para falar para vocês, eles estão se dando super bem, eles estão se emprestando as coisas. Combinado? Tchau, gente. Até domingo que vem com uma história nova com um outro professor. Tchau.